Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aqueles, porém, não lhes foi dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, diz o Senhor. Salve Maria, viva Cristo Rei. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje, a realidade do reino que Jesus ia instaurar encontrou de fato uma repulsa no judaísmo. Talvez pela concepção demasiado nacionalista e humana com que esperavam o Messias. Por isso, Jesus, na sua pregação, teve em conta as disposições diversas dos seus ouvintes a que alute na parábola do semeador. Aos que estavam bem dispostos à apresentação enigmática da parábola, aumentava o seu interesse. Jesus explica depois o significado ao numeroso grupo dos discípulos. E aos que não queriam aprender, era inútil explicar mais. Por outro lado, as parábolas são empregadas para dar conhecimento ou explicar algo que é difícil de compreender, como são as realidades sobrenaturais que Jesus Cristo revela. Assim como é necessário velar a luz do sol pela sua intensa luminosidade, para acomodar a capacidade visiva do homem, pois caso contrário ficaria cego e não veria nada. De modo semelhante, as parábolas velam algo da realidade sobrenatural, para que possam compreender sem ficar cego quem a contempla. Estes versículos apresentam, além disso, algo muito profundo. Por que é que a revelação de Deus e de sua graça produzem efeitos tão díspares entre os homens? É o mistério da graça divina, que é um dom gratuito, e da livre correspondência humana a essa graça. As palavras de Jesus revelam com toda a força a responsabilidade que tem o homem de se dispor para bem aceitar a graça de Deus e corresponder a ela. A menção de Isaías, feita por Jesus nos versículos 14 e 15, é uma profecia do endurecimento que terão como castigo aqueles que tiverem resistido à graça. O Senhor está a falar com os seus discípulos e explicar-lhes que a eles, justamente porque têm fé nele e desejam conhecer mais a fundo a sua doutrina, lhes será dado um conhecimento mais profundo das verdades divinas. Mas os que não o seguem, depois de o terem conhecido, perdem o interesse pelas coisas de Deus. Serão cada dia mais cegos, e é como se lhe fosse tirado o pouco que tinham. Perante a obstinação de muitos judeus, que presenciando a vida de Jesus, não creram nele, nosso Senhor louva a docilidade e a graça dos discípulos, abertos a reconhecê-lo como Messias e acolher os seus ensinamentos. Bem-aventurados, felizes, chama o Senhor a seus discípulos. Com efeito, os profetas e justos do Antigo Testamento, durante séculos, tinham vivido com a esperança de gozar um dia a paz no Messias, mas morreram sem alcançar essa dita na terra. O velho Simeão, relatado em Lucas, no termo da sua vida, encheu-se de gozo ao contemplar Jesus menino que era apresentado no templo. Os discípulos que durante a vida pública do Senhor tiveram a dita de o ver e de conviver com ele, recordarão ao cabo dos anos este dom inenarrável, e um deles começa assim a sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplávamos e tocaram as suas mãos acerca do verbo da vida. O que vimos e ouvimos vô-lo anunciamos a vós, para que tenhais também comunhão conosco, pois a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos-vos isto para que a vossa alegria seja completa. Primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Sejamos como os discípulos, que por terem fé no Cristo e desejaram conhecer mais a fundo a sua doutrina, foi-lhes dado um conhecimento mais profundo das verdades divinas. Devotamente, irmãos, unimos-nos a eles, pois somos todos coração. Que Deus abençoe e que a Virgem Puríssima esteja nos seus corações.